Você já percebeu como algumas pessoas parecem naturalmente atrair amor, respeito e oportunidades? Enquanto muitos de nós lutamos para sermos valorizados, existem aqueles que nunca precisam implorar por atenção. Ela simplesmente vem até eles. O que eles têm que nós não temos? A resposta pode estar escondida nos ensinamentos do psicanalista Carl Jung, um dos maiores exploradores da psique humana. Jung descobriu algo extraordinário. Quando você verdadeiramente se valoriza, o universo responde. É como uma lei cósmica que poucos compreendem. E hoje, vou compartilhar com você este segredo transformador, que tem o poder de mudar completamente sua vida relacional, sua conexão com o universo e, principalmente, a relação com você mesmo. Imagine que exista um interruptor dentro de você, que quando ativado, faz com que aquelas pessoas que nunca te valorizaram comecem subitamente a te enxergar de forma diferente. Aquele parceiro que sempre te colocou em segundo plano, aquele chefe que nunca reconheceu seu valor, aquelas amizades onde você sempre dá mais do que recebe, todos começam a mudar seu comportamento em relação a você. Parece mágica, mas Jung explicaria isso como um princípio profundo da psicologia humana e da dinâmica universal. Não é sobre manipulação, é sobre transformação interior que se reflete no mundo exterior. Você está pronto para descobrir o que Jung realmente queria dizer quando falava que o amor próprio muda absolutamente tudo? Prepare-se, porque, depois deste vídeo, sua forma de enxergar seus relacionamentos nunca mais será a mesma. Você já se perguntou por que continua atraindo pessoas que não te valorizam? Por que parece existir um padrão onde você sempre acaba escolhendo quem não te escolhe de volta? Se você já sentiu a dor profunda de não ser a prioridade de alguém, de dar tudo de si em um relacionamento apenas para receber migalhas emocionais em troca, saiba que você não está sozinho. É uma experiência dolorosamente comum, mas raramente falamos sobre as verdadeiras raízes desse padrão. A verdade é que existe um ciclo vicioso que muitos de nós vivemos. Quanto menos somos valorizados, mais tentamos provar nosso valor. É como se estivéssemos em uma corrida interminável buscando validação externa, tentando conquistar o amor de alguém, como se o amor fosse algo que precisamos merecer ou ganhar. Você se esforça mais, se anula mais, tolera mais desrespeito, tudo na esperança de que eventualmente a outra pessoa verá seu valor e mudará. E então, quando isso não acontece, a dor é avassaladora. A sensação de rejeição, de invisibilidade emocional, a ansiedade constante de abandono, são feridas que se aprofundam a cada novo desapontamento. O pior é que, muitas vezes, mesmo quando finalmente reunimos coragem para sair desse relacionamento, acabamos atraindo outra pessoa que reproduz exatamente o mesmo padrão, apenas com um rosto diferente. Jung chamaria isso de projeção da sombra. Ele diria que não é coincidência que continuamos encontrando as mesmas dinâmicas tóxicas em diferentes relacionamentos. É porque estamos projetando no mundo exterior algo que está acontecendo dentro de nós. Nossa relação com os outros é um espelho perfeito da relação que temos conosco mesmos. Se internamente não nos valorizamos, o universo apenas reflete essa realidade de volta para nós. Você já parou para pensar que talvez o relacionamento mais importante que você precisa curar não é com outra pessoa, mas com você mesmo? O que Jung descobriu, e que revolucionou a compreensão da psicologia moderna, é que nosso mundo exterior é uma manifestação direta de nosso mundo interior. Quando você muda a forma como se relaciona consigo mesmo, todo o universo ao seu redor começa a responder diferentemente. Imagine por um momento como seria sua vida se você nunca mais precisasse implorar por amor ou atenção. Se você soubesse com absoluta certeza que merece ser tratado com respeito e admiração. Se você tivesse a capacidade de estabelecer limites claros, sem medo de perder pessoas. Se você pudesse finalmente quebrar esse ciclo de relacionamentos desequilibrados onde você sempre dá mais do que recebe, é possível. E não é apenas possível. É seu direito de nascença. Jung acreditava profundamente que cada um de nós possui um self, um núcleo interno de totalidade e completude. O problema é que muitos de nós perdemos a conexão com esse centro durante nossa jornada de vida. Traumas, condicionamentos sociais, experiências de rejeição,
Todas essas coisas nos fazem acreditar que não somos suficientes, que precisamos conquistar o amor de alguém para sermos completos. Este é o grande engano que mantém tantas pessoas presas em ciclos de sofrimento emocional. Jung diria que você já é completo. Você não precisa conquistar o amor. Você precisa reconectar-se com sua própria totalidade, seu próprio valor inerente. E quando essa reconexão acontece, algo mágico começa a se manifestar em sua vida externa. É como se o universo conspirasse a seu favor. Nos próximos minutos, vou te guiar através dos ensinamentos mais profundos de Jung sobre como restabelecer essa conexão sagrada consigo mesmo e, consequentemente, transformar todos os seus relacionamentos. Vou compartilhar técnicas práticas baseadas na psicologia junguiana que você pode aplicar hoje mesmo para começar essa transformação. Não estou falando de soluções superficiais ou afirmações positivas vazias. Estou falando de um trabalho profundo de alquimia interna que tem o poder de mudar fundamentalmente a forma como o mundo responde a você. Você vai descobrir como identificar os padrões inconscientes que estão sabotando seus relacionamentos, como confrontar sua sombra pessoal, como ativar seus recursos internos para estabelecer limites saudáveis e como finalmente criar um magnetismo natural que atrai pessoas que reconhecem e honram seu valor. E o mais importante, você vai aprender a reconhecer os sinais de que o universo está começando a responder ao seu novo padrão vibracional. Está pronto para essa jornada? Então vamos começar pelo primeiro princípio junguiano, que vai mudar completamente sua visão sobre seus relacionamentos. O princípio do espelho, ou como o universo reflete seu valor interno. De acordo com Jung, tudo o que experimentamos externamente é um reflexo direto de nosso estado interno. É por isso que pessoas com baixa autoestima frequentemente atraem relacionamentos onde são desvalorizadas. Não é coincidência nem azar. É uma manifestação do que Jung chamaria de correspondência psíquica. Quando você internamente acredita que não merece amor ou respeito plenos, o universo simplesmente honra essa crença, apresentando-lhe pessoas e situações que confirmam o que você já acredita sobre si mesmo. O primeiro passo para mudar esse padrão é reconhecer como a sombra, aquela parte reprimida de nós mesmos que Jung identificou como crucial para nosso desenvolvimento, está operando em seus relacionamentos. Observe atentamente as pessoas por quem você se sente inexplicavelmente atraído, especialmente aquelas que acabam te machucando. O que elas têm em comum? Que aspectos delas despertam tanto sua admiração quanto seu sofrimento? Jung descobriu que somos magneticamente atraídos por pessoas que carregam aspectos não integrados de nossa própria psique. Aquela pessoa emocionalmente indisponível que tanto te fascina pode estar refletindo sua própria dificuldade em estar emocionalmente disponível para si mesmo. Aquele parceiro que nunca prioriza suas necessidades pode estar espelhando como você mesmo coloca suas necessidades em último lugar. Esta é uma revelação profunda. Seus relacionamentos não estão acontecendo para você. Eles estão acontecendo a partir de você. O próximo passo é identificar seu preço emocional, aquele valor mínimo que você inconscientemente estabeleceu para si mesmo. Jung falava sobre como cada pessoa carrega um senso interno de merecimento, uma espécie de termostato emocional que determina o que permitimos em nossa vida. Faça essa pergunta poderosa. O que você tem tolerado em seus relacionamentos que, no fundo, sabe que não merece? Talvez seja a forma como alguém fala com você, ou como suas necessidades são consistentemente ignoradas, ou como você é tratado como uma opção enquanto trata a outra pessoa como prioridade. Cada vez que você aceita menos do que merece, está comunicando ao universo e ao seu inconsciente que este é seu valor. E o universo sempre lhe dará exatamente o que você acredita merecer, nem mais, nem menos. A lei de correspondência junguiana vai além. Ela sugere que não apenas atraímos o que somos, mas que nossos relacionamentos são projeções diretas do relacionamento que temos conosco mesmos. Se você se critica constantemente, atrairá pessoas críticas. Se você não confia em si mesmo, atrairá pessoas em quem não pode confiar. Se você não se prioriza, atrairá pessoas que não te priorizam. Quando você compreende verdadeiramente este princípio, algo extraordinário acontece.
Você para de culpar os outros por como te tratam e assume responsabilidade por sua realidade. Isso não significa culpar a si mesmo, significa reconhecer seu poder. Se você criou essa realidade inconscientemente, também pode recriá-la conscientemente. Os benefícios de aplicar este primeiro princípio junguiano são imensos. Primeiro, você ganha uma clareza surpreendente sobre seus padrões relacionais. Aquilo que antes parecia um mistério doloroso, porque isso sempre acontece comigo, agora se revela como um padrão compreensível que você pode transformar. Segundo, você se liberta da culpa e da vitimização. Finalmente você desenvolve a capacidade de ver a verdadeira dinâmica dos relacionamentos, enxergando além das aparências para compreender as forças psíquicas em jogo. Isso nos leva ao segundo princípio fundamental: a individuação ou o processo de se tornar sua própria prioridade. Jung considerava a individuação, o processo de tornar-se quem verdadeiramente somos, como o propósito central da vida humana. No contexto dos relacionamentos, isso significa aprender a se tornar completo em si mesmo antes de buscar completude em outra pessoa. O primeiro passo neste processo é confrontar o que Jung chamaria de complexo de abandono. Estes são padrões emocionais profundamente enraizados que se formaram geralmente na infância e que continuam influenciando seus relacionamentos adultos. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde seu valor estava condicionado ao seu desempenho, ou talvez tenha aprendido que para receber amor, precisava sempre agradar os outros, mesmo às custas de suas próprias necessidades. Estes complexos criam feridas primárias que, se não forem curadas, continuarão determinando seus padrões relacionais por toda a vida. A técnica junguiana para identificar essas feridas envolve prestar atenção às suas reações emocionais desproporcionais. Quando você sente um medo avassalador de rejeição, uma ansiedade paralisante de abandono, ou uma raiva intensa que parece maior do que a situação justifica, está diante de um complexo ativo. É como se uma parte infantil de você assumisse o controle nesses momentos. Jung diria que esta criança interior ferida precisa ser reconhecida, ouvida e integrada, não suprimida ou negada. Quando você começa a conversar conscientemente com estes aspectos feridos de si mesmo, oferecendo a compreensão e validação que talvez nunca tenha recebido, começa a ocorrer uma profunda cura interna. O próximo passo é estabelecer o que chamo de ritual de autoafirmação, uma prática diária para fortalecer sua conexão com o self, aquele centro de sabedoria e completude que Jung identificou como nossa verdadeira natureza. Isso não é apenas recitar afirmações positivas, é um diálogo profundo com sua essência. Cada manhã, reserve um momento para se conectar com seu valor inerente, não baseado em conquistas ou na aprovação de outros, mas simplesmente por existir. Pergunte a si mesmo: se eu realmente me amasse hoje, como me trataria? Que escolhas faria? Que limites estabeleceria? Então, comprometa-se a agir a partir desse lugar de autodignidade. É um processo de reconexão com aquela parte de você que permanece intacta, não importa o que tenha acontecido em sua vida. À medida que fortalece essa conexão interna, você naturalmente começa a reescrever o que chamo de contrato relacional. Aquelas regras não ditas que determinam como você permite ser tratado. Jung observou que carregamos modelos internos de relacionamentos, geralmente baseados em nossas primeiras experiências de conexão. Se aprendemos que amor significa sacrifício excessivo, ou que precisamos merecer afeto, esses modelos continuarão operando até que sejam conscientemente transformados. Comece a estabelecer novos padrões de interação baseados em igualdade e respeito mútuo. Isso pode significar ter conversas difíceis onde você expressa claramente suas necessidades. Pode significar dizer não quando antes teria dito sim por medo de desagradar. Pode significar afastar-se de relacionamentos que continuamente drenam sua energia sem reciprocidade. Um aspecto crucial desse processo é integrar o que Jung chamou de ânima e ânimos, os aspectos femininos e masculinos presentes em cada pessoa, independentemente do gênero. Quando esses aspectos estão em desequilíbrio, buscamos desesperadamente no mundo exterior aquilo que nos falta internamente. Uma mulher equilibrada em sua polaridade feminina
Não busca desesperadamente por um homem forte para protegê-la. Ela cultiva sua própria força interna, sua própria capacidade de estabelecer limites e proteger seu espaço sagrado. Um homem equilibrado em sua polaridade masculina não busca constantemente validação feminina. Ele encontra sua própria base de autocerteza e autovalidação. Quando você começa a nutrir esses aspectos complementares dentro de si, algo extraordinário acontece. Você para de procurar no outro aquilo que pode cultivar em si mesmo. A necessidade desesperadora de relacionamentos diminui, substituída por um desejo saudável de conexão a partir da completude, não da carência. Os benefícios desse processo de individuação são transformadores. Primeiro, você desenvolve uma independência emocional que te liberta da necessidade constante de aprovação externa. Segundo, você ganha uma clareza inédita de propósito, sabendo exatamente quem você é e o que deseja em seus relacionamentos. Por fim, você transcende a necessidade de validação externa que antes dirigia suas escolhas relacionais. E isso nos leva ao terceiro princípio junguiano, a alquimia emocional, ou como transformar apego ansioso em poder pessoal. Jung era fascinado pela alquimia medieval, vendo nela uma metáfora perfeita para o processo de transformação psíquica. Assim como os alquimistas buscavam transformar metais comuns em ouro, Jung acreditava que podíamos transformar nossas emoções básicas em sabedoria. O primeiro passo nesse processo é trabalhar com o que chamo de sombra do apego, aqueles aspectos ocultos do apego ansioso que raramente reconhecemos. Por trás de frases como "estou com saudades" ou "me preocupo com você", muitas vezes se esconde um medo profundo de abandono, uma insegurança fundamental sobre nosso próprio valor, ou uma crença de que precisamos monitorar constantemente o relacionamento para mantê-lo seguro. Jung nos ensinaria a olhar honestamente para essas motivações ocultas. Quando você se agarra desesperadamente a alguém, o que realmente está buscando? Segurança? Validação? Um senso de completude que acredita não poder encontrar em si mesmo? Ao trazer esses motivos à consciência, você começa a desmantelar o poder que eles têm sobre seu comportamento. O próximo passo é o que Jung chamaria de transmutação do sofrimento. Em vez de ver a dor emocional como algo a ser evitado a todo custo, Jung sugeria que ela contém sementes de profunda sabedoria. Aquela rejeição dolorosa, aquele término devastador, aquela traição que partiu seu coração, todos contêm lições precisas sobre o que você realmente precisa em um relacionamento, sobre seus próprios pontos cegos e sobre seus valores fundamentais. A prática junguiana para converter dor em sabedoria envolve um diálogo consciente com o sofrimento. Em vez de fugir da dor ou afogá-la em distrações, reserve um momento para realmente senti-la e perguntar: o que esta dor está me ensinando? Que parte de mim precisa ser vista e curada? Que verdade esta experiência está revelando que eu não queria ver antes? Esta prática transforma completamente sua relação com experiências dolorosas. Em vez de vítima do sofrimento, você se torna seu aluno. Cada desapontamento relacional se torna, não um sinal de seu fracasso, mas um passo necessário em sua evolução pessoal. O terceiro passo nessa alquimia é ativar o que Jung chamaria de arquétipo do guerreiro interior. Aquela parte de você que defende ferozmente seu valor e dignidade. Este não é um guerreiro que ataca os outros, mas um guardião interno que estabelece e mantém limites saudáveis. É a voz dentro de você que diz: não, isso não é aceitável para mim. Ou, sim, eu mereço mais do que isso. Para despertar esse arquétipo, comece a praticar pequenos atos de autodignidade diariamente. Talvez seja expressar uma opinião que normalmente reprimiria, ou pedir diretamente o que você precisa, em vez de esperar que os outros adivinhem, ou afastar-se de situações que diminuem seu senso de valor. À medida que esse arquétipo se fortalece, você naturalmente começa a liberar relacionamentos que não honram quem você é. Não é que você os expulse ativamente de sua vida, é que eles simplesmente não encontram mais espaço em sua nova realidade energética. Como Jung diria, o que não serve ao seu crescimento eventualmente cai por si só. Os benefícios dessa alquimia emocional são profundos.
Você experimenta uma liberação natural de relacionamentos tóxicos, não através de lutas dramáticas, mas através de uma elevação natural de seu campo energético. Você desenvolve uma capacidade inabalável de estabelecer e manter limites saudáveis, e talvez o mais importante, você cultiva uma resiliência emocional que te permite navegar os altos e baixos relacionais sem perder seu centro. Isso nos leva ao quarto princípio junguiano, a sincronicidade, ou quando o universo conspira a seu favor. Jung definiu sincronicidade como coincidências significativas, que não podem ser explicadas pela causalidade convencional. Ele observou que quando nos alinhamos com nosso self autêntico, o mundo exterior começa a apresentar coincidências notáveis que parecem apoiar nossa jornada. O primeiro passo para trabalhar com sincronicidade é aprender a reconhecer os sinais sincronísticos. Quando você começa a honrar genuinamente seu valor, o universo responde, muitas vezes de formas surpreendentes. Talvez seja um encontro casual com alguém que reflete seu novo nível de autoestima, ou uma oportunidade inesperada que surge, precisamente quando você decidiu não mais se contentar com menos do que merece, ou uma situação desafiadora que se resolve misteriosamente quando você finalmente decide priorizar seu bem-estar. Estes não são eventos aleatórios. Jung diria que eles são respostas diretas do universo ao seu novo padrão vibracional. Eles são confirmações de que você está no caminho certo. Sinalizações cósmicas encorajando você a continuar honrando seu valor. O próximo passo é estabelecer o que chamo de diálogo com o inconsciente coletivo. Aquela dimensão da psique que Jung identificou como transcendendo nossa individualidade e conectando-nos a uma sabedoria universal. Este diálogo acontece através de sonhos, intuições e sincronicidades que parecem guiar seu caminho quando você está genuinamente aberto a receber orientação. A prática junguiana para fortalecer esse diálogo envolve prestar atenção, consciente aos padrões que emergem em sua vida. Faça a si mesmo perguntas como: que tema parece estar se repetindo em minhas experiências recentes? Que mensagem o universo parece estar tentando me comunicar? Para onde minha intuição está me guiando? À medida que você honra essas direções sutis, ocorre o que Jung chamaria de manifestação junguiana. Um processo onde suas escolhas, conscientes, alinhadas com seu self autêntico, literalmente criam novas realidades. Não é através de técnicas de manifestação superficiais que isso acontece, mas através de um profundo realinhamento interno que naturalmente atrai circunstâncias externas correspondentes. Se internamente você realmente acredita em seu valor, o universo conspira para trazer pessoas e situações que refletem essa crença. Não porque você está tentando manipular a realidade, mas porque você está finalmente permitindo que a realidade verdadeira se manifeste, aquela onde você é naturalmente digno de amor, respeito e abundância. Os benefícios de trabalhar com sincronicidade são extraordinários. Você começa a experimentar uma sensação de fluxo natural na vida, onde as portas certas se abrem sem esforço excessivo. Você nota um aumento significativo de experiências sincronísticas positivas, aqueles momentos mágicos onde tudo parece se alinhar perfeitamente. E talvez o mais significativo, você desenvolve uma profunda sensação de propósito alinhado, sabendo que está no caminho certo não porque alguém te disse, mas porque o próprio universo está confirmando suas escolhas. E isso nos leva ao quinto e último princípio, a inversão magnética, ou quando você se torna o centro natural de atração. Jung observou um fenômeno fascinante em seus pacientes. Aqueles que finalmente paravam de perseguir desesperadamente certas experiências, frequentemente as atraíam naturalmente. É o que modernamente chamamos de paradoxo do desapego, mas que Jung compreendia como uma manifestação da completude interna. O primeiro passo nesse processo é praticar o que chamo de desapego ativo. Não a indiferença, mas uma liberação consciente da necessidade de controlar resultados específicos em seus relacionamentos. Jung diria que nossa tentativa de controlar ou forçar resultados vem de um lugar de medo, não de poder. Pratique diariamente soltar o controle sobre como os outros deveriam te tratar, como seus relacionamentos deveriam evoluir, ou mesmo se alguém,
específico deveria permanecer em sua vida. Este não é um exercício de passividade. É um ato de profunda confiança em seu próprio valor e no fluxo natural da vida. Pergunte a si mesmo: se eu soubesse com absoluta certeza que sou completo e digno independentemente de como esta pessoa ou situação se desenrola, como eu agiria agora? E então, atue a partir desse lugar de certeza interna, não de necessidade desesperada. O próximo passo é cultivar o que Jung chamaria de presença autêntica. Aquele estado de ser onde você está completamente presente e não fragmentado, totalmente em contato com seu self verdadeiro. Esta integração interna naturalmente cria um campo magnético ao seu redor, que atrai pessoas que ressoam com sua frequência autêntica. A prática junguiana para desenvolver presença autêntica envolve primeiro identificar onde você não está sendo verdadeiro em seus relacionamentos. Onde você usa máscaras. Onde reprime suas verdadeiras emoções. Onde você diz sim quando realmente quer dizer não. Esses pequenos atos de autotraição enfraquecem sua presença e diminuem seu magnetismo natural. Comece a praticar uma honestidade compassiva em todos os seus relacionamentos. Não é sobre ser cruel ou insensível, é sobre honrar a verdade de sua experiência. Quando você se permite ser visto completamente, sem máscaras ou pretensões, algo extraordinário acontece, você se torna magnético. Não aquele magnetismo superficial baseado em aparências ou conquistas, mas um magnetismo profundo que vem da integração pessoal. O terceiro aspecto desse princípio é o que Jung descreveria como a lei do retorno amplificado. O fenômeno onde, quando você genuinamente se valoriza, frequentemente recebe mais do que esperava ou acreditava merecer. É como se o universo não apenas igualasse sua avaliação de si mesmo, mas a excedesse. Muitas pessoas experimentam isso como uma surpresa deliciosa. Eu finalmente decidi que merecia pelo menos respeito básico em meus relacionamentos. E de repente encontrei alguém que me trata como um tesouro. Ou, quando parei de me contentar com migalhas emocionais, comecei a atrair pessoas generosas e disponíveis. Jung explicaria que isso acontece porque nosso consciente frequentemente subestima nosso valor verdadeiro. Quando finalmente nos permitimos receber de acordo com nosso valor real, não aquele determinado por feridas ou condicionamentos, a abundância natural da vida pode fluir sem obstáculos. Os benefícios deste princípio final são profundamente transformadores. Primeiro, você começa a atrair naturalmente relacionamentos saudáveis, sem o esforço desgastante que antes empregava. Pessoas que honram seu valor começam a aparecer como se fossem magneticamente atraídas para sua órbita. Segundo, você experimenta o fim da perseguição emocional. Aquele padrão exaustivo de sempre correr atrás de validação ou atenção. Em vez disso, você se torna naturalmente atrativo por simplesmente ser quem você é, sem esforço ou manipulação. E finalmente você desenvolve uma sensação duradoura de completude interna, que transcende quaisquer circunstâncias externas. Você deixa de ser uma pessoa que precisa desesperadamente de relacionamentos para se sentir inteira, e se torna alguém que escolhe relacionamentos a partir de um lugar de abundância interna. Agora, reunindo todos esses princípios junguianos, podemos ver como o alto amor realmente muda tudo. Não é apenas uma afirmação inspiradora, é uma verdade psicológica profunda com efeitos tangíveis em sua realidade. Quando você verdadeiramente internaliza que seu valor não depende de validação externa, que você é inerentemente digno de amor e respeito, e que o universo naturalmente reflete seu estado interno, você literalmente reconfigura o campo energético de seus relacionamentos. As pessoas que antes te desvalorizavam começam a te tratar diferentemente. Não porque você as manipulou para mudar, mas porque você mudou o padrão vibracional ao qual elas estão respondendo. Algumas dessas pessoas naturalmente se alinharão com sua nova frequência. Outras, naturalmente, se afastarão, porque não ressoam mais com quem você se tornou. Ambos os resultados são perfeitos. Os relacionamentos que permanecem em sua vida serão transformados. O desequilíbrio de poder que antes caracterizava suas interações será naturalmente corrigido. As dinâmicas tóxicas que antes pareciam inevitáveis
simplesmente não encontrarão mais terreno fértil em seu campo energético renovado. Talvez o mais mágico. Novos relacionamentos começarão a entrar em sua vida. Pessoas que naturalmente reconhecem e honram seu valor, porque estão operando em uma frequência similar de autodignidade. Essas conexões terão uma qualidade completamente diferente das anteriores, mais fáceis, mais equilibradas, mais nutritivas. Não estou falando de um processo que leva décadas para se manifestar. Quando você realmente começa a praticar esses princípios junguianos, os primeiros sinais de mudança podem aparecer quase imediatamente. Talvez seja uma sensação interna de paz que não dependente de circunstâncias externas. Ou talvez seja a coragem repentina para estabelecer um limite que você nunca ousou antes. Ou talvez seja notando sincronicidades sutis que parecem confirmar que você está no caminho certo. À medida que você continua nessa jornada, as transformações se tornam cada vez mais profundas e visíveis. Dentro de algumas semanas ou meses, você pode se surpreender ao perceber como mudou fundamentalmente sua relação não apenas com os outros, mas consigo mesmo. Aquela voz crítica interna que costumava dominar seus pensamentos fica mais quieta, substituída por uma voz de sabedoria e autodignidade. Aquele sentimento crônico de não ser suficiente começa a se dissolver, substituído por uma certeza calma de seu valor inerente. E vamos ser honestos, esse processo não é sempre fácil ou confortável. Jung nunca prometeu uma jornada sem desafios. Haverá momentos de resistência interna, partes de você que estão confortáveis nos velhos padrões e temem a mudança. Haverá momentos de confusão quando suas realidades interna e externa parecem estar em conflito durante esta transição. E haverá momentos de dor quando você finalmente enfrenta feridas antigas que esteve evitando por tanto tempo. Mas Jung nos garantiria que essa dor é parte necessária do crescimento. É o que ele chamaria de desconforto sagrado. Aquele desconforto temporário que precede uma expansão significativa. E ele nos asseguraria que, do outro lado dessa travessia, está uma liberdade e uma paz que antes pareciam impossíveis. Como Jung tão poderosamente disse, seu futuro é criado pelo que você faz hoje, não amanhã. Este é seu momento. A decisão que você toma agora, de continuar nos mesmos padrões que não estão te servindo, ou de embarcar nesta jornada de autodescoberta e transformação, determinará não apenas a qualidade de seus relacionamentos futuros, mas a qualidade de sua relação consigo mesmo para o resto de sua vida. Então, o que você escolhe? Continuar esperando que os outros mudem, que finalmente te valorizem e te escolham, ou fazer a escolha mais poderosa possível? Escolher a si mesmo, honrar seu próprio valor e permitir que o universo responda a essa mudança interna. Jung acreditava que dentro de cada um de nós existe um potencial ilimitado para crescimento e transformação. Ele viu em primeira mão como pessoas comuns, enfrentando desafios relacionais semelhantes aos seus, foram capazes de recalibrar completamente suas vidas ao reconectarem-se com seu valor intrínseco. Comece hoje mesmo. Não espere até se sentir pronto. Você nunca se sentirá completamente pronto para uma transformação profunda. Comece com um pequeno ato de autodignidade. Talvez seja estabelecer um limite que você tem evitado. Talvez seja dar-se permissão para sentir uma emoção que tem reprimido. Talvez seja simplesmente olhar-se no espelho e reconhecer seu valor inerente, independente de qualquer validação externa. Este primeiro passo, por menor que pareça, é poderoso. É como lançar uma pedra em um lago. Os círculos concêntricos de transformação continuarão se expandindo muito além do que você pode imaginar agora. E como Jung nos lembrou, não sou o que aconteceu comigo. Eu sou o que escolho me tornar. Escolha tornar-se alguém que se valoriza profundamente. E observe como o universo começa a obedecer a essa nova verdade interior. Não como um ato de mágica, mas como uma manifestação natural da lei psíquica mais fundamental que Jung descobriu. Aquilo que honramos dentro de nós é inevitavelmente refletido de volta para nós no mundo exterior. Esta é sua jornada. Este é seu momento. E tudo começa com uma única escolha. A escolha de finalmente, plenamente, sem reservas, escolher a si mesmo.
Enquanto você começa essa jornada de autodescoberta, lembre-se de que Jung via o processo de individuação como um caminho para a vida inteira. A coisa mais importante, dizia ele, é que você não se isole, que você tenha o valor de seus sentimentos. Isso significa honrar sua experiência interna, mesmo quando ela contradiz o que os outros esperam de você. Significa ouvir aquela voz sábia dentro de você que sempre soube seu verdadeiro valor, mesmo quando o mundo tentou convencê-lo do contrário. A verdadeira revolução ocorre não quando você muda o mundo, mas quando você muda a forma como se vê. É o que Jung chamaria de mudança de perspectiva interna, que literalmente reconfigura toda a sua experiência externa. Quando você para de se ver através das lentes do desamor, da carência ou da insuficiência, e começa a reconhecer sua completude inerente, o mundo não tem escolha senão refletir essa nova verdade de volta para você. Muitas pessoas passam a vida inteira procurando fora o que só pode ser encontrado dentro. Elas buscam em relacionamentos, conquistas ou posses, aquela sensação de valor e completude que, como Jung descobriu, já existe dentro delas. É como procurar por óculos que já estão em seu rosto. A resposta sempre esteve tão próxima que você não conseguia vê-la. Se você está neste momento sentindo uma resistência interna a essa ideia, se uma parte de você duvida que simplesmente se valorizar possa realmente transformar seus relacionamentos, saiba que esta é uma resposta natural. Jung chamaria isso de resistência do ego, aquela parte de nós que se apega às narrativas familiares, mesmo quando elas nos causam sofrimento. É como se uma parte de nós preferisse o sofrimento conhecido à liberdade desconhecida. Mas como Jung nos lembraria, não é o quanto você faz, mas quanto amor você coloca na ação que importa. Este trabalho de reconexão com seu valor não precisa ser complicado ou demorado. Não requer técnicas elaboradas ou anos de terapia, embora a terapia possa certamente ser um apoio valioso nesta jornada. Requer apenas sua disposição para questionar as crenças limitantes sobre seu valor e para fazer escolhas diárias que honrem quem você realmente é. Comece agora mesmo com este exercício simples mas profundo que Jung recomendaria. Passe os próximos 7 dias observando conscientemente como você se trata. Observe sua linguagem interna. Como você fala consigo mesmo quando comete um erro ou enfrenta um desafio. Observe suas escolhas. Onde você compromete seus valores ou necessidades para agradar os outros. Observe seus relacionamentos. Onde você tolera menos do que merece por medo de ficar sozinho. Simplesmente observar esses padrões, sem julgamento, mas com curiosidade compassiva, é o primeiro passo para transformá-los. Como Jung disse, até tornarmos o inconsciente consciente, ele dirigirá nossa vida, e nós chamaremos isso de destino. À medida que você se torna mais consciente desses padrões, comece a fazer pequenas mudanças. Substitua a autocrítica por autocompaixão. Substitua a autossabotagem por autocuidado. Substitua relacionamentos que drenam sua energia por conexões que a amplificam. Estas não são mudanças que você faz para manipular os outros a te tratarem melhor. São mudanças que você faz porque finalmente reconhece que merece melhor. E então, observe. Observe como o universo começa a responder a essas mudanças internas. Observe como pessoas que antes te tomavam como garantido, começam a notar sua nova presença. Observe como oportunidades que antes pareciam fechadas, começam a se abrir. Observe como sincronicidades significativas começam a aparecer, guiando você para experiências que refletem seu novo nível de autodignidade. Algumas dessas mudanças podem acontecer tão rapidamente que parecerão mágicas. Outras podem levar tempo para se manifestar completamente. Jung nos lembraria que a transformação genuína raramente ocorre da noite para o dia. É um processo orgânico que se desdobra em seu próprio ritmo perfeito. À medida que você avança nesta jornada, lembre-se de que o objetivo não é perfeição, mas integração. Jung valorizava a totalidade acima da perfeição. Ele acreditava que nossa humanidade reside precisamente em nossa complexidade, em nossas contradições, em nossos aspectos luz e sombra. Abraçar todas essas partes com compaixão, não apenas aquelas que são socialmente aceitáveis ou esteticamente agradáveis,
é o verdadeiro significado do amor próprio. E talvez o mais importante, lembre-se de que esta jornada não é apenas para você. Jung acreditava que quando nos curamos individualmente, contribuímos para a cura coletiva. Quando você se reconcilia com seu próprio valor, você não apenas transforma seus relacionamentos pessoais, você ajuda a elevar o campo energético de todos ao seu redor. Você se torna um exemplo vivo do que é possível quando alguém finalmente escolhe a si mesmo. Como Jung tão eloquentemente expressou, o privilégio de uma vida é tornar-se quem você verdadeiramente é. Este é seu privilégio, seu direito de nascença, sua jornada sagrada. Não é algo que você faz uma vez e termina. É um compromisso contínuo com sua própria evolução, com sua própria verdade, com seu próprio valor. Então, eu te convido. Dê o primeiro passo hoje. Faça aquela escolha que você tem adiado. Estabeleça aquele limite que você tem temido. Fale aquela verdade que você tem silenciado. Honre aquela necessidade que você tem negligenciado. Reconheça aquele valor que você tem negado. E observe como o universo responde. Porque, como Carl Jung descobriu, quando você finalmente se escolhe, tudo muda. Não apenas seus relacionamentos externos, mas sua relação fundamental com a própria vida. Você deixa de ser um espectador passivo de circunstâncias além de seu controle e se torna um co-criador consciente de sua realidade. Você recorda o que sempre soube, em algum nível profundo, que você é digno, que você é suficiente, que você é completo, exatamente como é, exatamente onde está. Esta é a verdade transformadora que Jung dedicou sua vida a compartilhar. E agora, esta verdade está em suas mãos. O que você fará com ela? Sua visão se tornará clara apenas quando você olhar para dentro de seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Carl Jung, hora de despertar para seu verdadeiro valor. É hora de permitir que o universo responda a essa verdade. E é hora de experimentar, talvez pela primeira vez, o que significa realmente amar-se e ser amado. Não apesar de quem você é, mas precisamente por causa de quem você é, em toda sua gloriosa, imperfeita e sagrada totalidade. O universo está esperando sua decisão. O que você escolhe?